Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nessa videoaula nós vamos comentar um pouco sobre a biomecânica da postura sentada e da propulsão em cadeira de rodas. A postura sentada normal, ela provê estabilidade para tarefas que envolvem principalmente controle motor, controle visual e utilização de membros superiores. Consome menos energia do que a postura em pé e, obviamente, em relação à postura em pé, apresenta menor pressão hidrostática na circulação dos membros inferiores. No entanto, na postura sentada, a maior parte do peso do corpo é transferido por uma área de suporte na tuberosidade isquiática e tecidos moles. Assim, se não houver um apoio correto na região lombar, a pressão intradiscal pode ser elevada em até 35%. Para reduzir esta pressão é necessária algumas adequações, por exemplo, inclinação para trás do encosto, presença de suporte lombar adequado. Estes itens nós veremos na próxima videoaula. Cerca de 75% do peso do corpo está suportado em somente 26 centímetros quadrados, a área compreendida pela tuberosidades isquiáticas. Elas formam um sistema de suporte de dois pontos que é inerentemente instável. Por isso, faz-se necessário um assento bem projetado. Quando mantida por longos períodos, a posição sentada leva a uma prolongada sustentação da flexão lombar, uma redução da lordose nessa região e uma sobrecarga estática nos tecidos osteomioarticulares da coluna. Fatores esses que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento da dor. Uma má postura sentada pode causar desconforto, dor, úlceras de pressão, algumas deformidades posturais e abandono do dispositivo quando nós estivermos falando de adequação postural em cadeira de rodas. Para entender melhor a posição sentada, alguns pesquisadores classificaram esta posição de acordo com diferentes pontos de referência. Com relação ao posicionamento do centro de massa, vamos observar esta figura. Aqui a gente pode ver CG, centro de gravidade, que aqui a gente vai considerar como sendo o centro de massa. RF, a força de reação ao solo. E RS, a força de reação do assento. Com relação ao posicionamento do centro de massa, Harrison classificou a posição sentada em três diferentes posturas. A anterior, caracterizada pelo posicionamento do CG ou do CM, à frente da tuberosidade isquiática, nesses dois casos, no item A e no item B, e é obtida quando a pelve é antevertida. A posterior, caracterizada da posição posteriorizada do centro de massa em relação à tuberosidade isquiática, e obtida com um movimento de retroversão da pelve. E a medial, que é caracterizada pelo posicionamento do CM coincidentemente com a tuberosidade isquiática e ocorre quando a coluna lombar está em posição neutra. Com relação a curvaturas da coluna, alguns autores classificaram a posição sentada de acordo com as curvaturas da coluna. Vamos enumerar algumas dessas classificações. Postura sentada flexionada, que ocorre quando há inversão da curvatura normal da coluna lombar, o que gera uma cifose nessa região. E postura lordótica, que ocorre com a manutenção da curvatura lombar normal. Há também uma classificação da postura sentada conforme as curvaturas da coluna em postura lombopélvica, sentada ereta, definida como a postura no qual a pelve, a lordose lombar e a cifose torácica estão em posição neutra. Postura sentada em relaxamento, caracterizada pela retroversão da pelve, o que reduz a lordose lombar. E por último, a postura torácica ereta, com a anteversão da pelve, que gera um aumento da curvatura lombar.
O posicionamento das curvaturas da coluna está relacionado com a distribuição das cargas. Neste artigo, os autores mediram a pressão discal em relação a algumas posições. Por exemplo, a posição ereta e algumas posições sentadas, de acordo com a curvatura da coluna e o posicionamento da pelve. A postura sentada reta, na qual os ângulos dos quadris, tronco, joelho e tornozelos são mantidos em 90 graus, cria tensão nos isquiotibiais e nos glúteos, o que causa retroversão da pelve, orientaliza o ângulo sacral e retifica a lordose lombar. Isso gera um aumento das cargas compressivas no disco intervertebral, além de acarretar fadiga nos eretores espinhais, músculos que devem ser ativos para manter a postura sentada ereta. A postura sentada cifótica da coluna lombar, caracterizada quando o ângulo entre as vértebras S1 e L1 é menor ou igual a 22 graus, por exemplo, neste caso, aumenta em 85% a pressão interdiscal. Comparem. A carga compressiva e a manutenção por mais de 6 horas na postura cifótica reduz a altura do disco em 2 milímetros aproximadamente. A postura sentada lordótica, caracterizada pela manutenção de ângulo de aproximadamente 47 graus de lordose lombar, apresenta uma redução da pressão intradiscal, quando comparada à postura cifótica. Essa redução é resultado da baixa tensão nos ligamentos posteriores e redução da atividade dos músculos extensores da coluna. No entanto, esses resultados eles estão diretamente relacionados com o tipo de método utilizado na mensuração da pressão intradiscal. Vamos ver algumas relações entre, por exemplo, atividade eletromiográfica dos músculos da coluna vertebral e a pressão interdiscal em relação a, por exemplo, o ângulo de inclinação do assento encosto. Então, nesses dois estudos, podemos observar que os autores fizeram uma relação entre a atividade eletromiográfica em relação ao ângulo do assento encosto. A atividade eletromiográfica torácica, dos músculos torácicos, lombares, trapézio e a cervical. O que vocês podem observar deste gráfico? Que, conforme o ângulo entre o assento e o encosto aumenta, há uma diminuição da atividade eletromiográfica dos músculos, principalmente uma diminuição mais abrupta dos músculos torácicos e lombares. Neste outro, os autores fizeram a pressão intradiscal em relação ao ângulo do assento encosto, analisando esta pressão de acordo com diferentes tamanhos do suporte lombar. Então, por exemplo, considerando a ausência do suporte lombar, então nesse caso aqui sendo 0 centímetros, sem suporte lombar, considere esta curva. O que vocês observam? Que há uma diminuição da pressão interdiscal conforme aumenta o ângulo do assento encosto. E essa diminuição ela é mais pronunciada conforme eu aumento o meu apoio lombar. Então, por esses dois estudos,
nós observamos que há uma menor pressão intradiscal e uma menor atividade dos músculos conforme eu aumento o ângulo de assento encosto. Mas aí vem a pergunta: e o campo visual? Conforme eu aumento o ângulo entre o assento e encosto, esse campo visual ele passa a não ser representativo do ambiente de trabalho. Então, há um posicionamento adequado entre o ângulo assento e encosto, de tal forma que diminua a atividade eletromiográfica e a pressão intradiscal, mas possibilite uma interação com o ambiente. Vamos continuar analisando alguns efeitos na postura sentada. Nesse artigo, os autores eles analisaram a pressão discal com relação ao ângulo do assento encosto, mas agora com e sem apoio de braços. O que vocês observam? Novamente, essa pressão ela diminui conforme o ângulo entre o assento e encosto, algo que nós já vimos, mas que, em relação ao apoio de braços, essa pressão ela diminui conforme eu adiciono o apoio de braços. Então, o apoio de braços ele é importante para diminuir a pressão intradiscal. Nesse estudo, os autores eles analisaram o ângulo entre o assento e encosto em relação à pressão intradiscal, só que agora eles analisaram com e sem o apoio de pés. Então, vamos compreender um exemplo. Os autores pegaram 0 graus de ângulo entre assento e encosto e fizeram uma diferença. Aqui é uma diferença média, aqui uma diferença máxima. Vamos pegar esse caso, uma diferença média entre sem apoio dos pés e com o apoio dos pés. Então, essa é uma diferença percentual entre sem apoio dos pés e com apoio dos pés. E o quanto que esses resultados eles são significativos. Então, o que vocês observam? Primeiro, que há uma diferença significante e uma diminuição da pressão conforme eu adiciono o apoio dos pés. E essa diferença ela vai diminuindo conforme eu aumento o ângulo entre o assento e encosto. Então, através desse estudo, nós podemos concluir que o apoio de pé é importante para uma diminuição da pressão. Vamos analisar agora a biomecânica da propulsão esses em cadeira de resultados, rodas. estudados de outros estudos, A propulsão da cadeira sobre de a rodas, atividade eletromegráfica, assim como a e das marcha, por pressões exemplo, é uma interdiscais, tarefa eles revelaram repetitiva que o ângulo de e inclinação pode ser assento encosto, analisada ele dividindo deve ser de em aproximadamente ciclos, 120 graus. considerando a Tradicionalmente, região o posterior do ciclo da assento no propulsão da máximo cadeira de 10 rodas tem graus sido inclinado para dividido trás. em duas fases. A Esse fase estudo, de propulsão Esse estudo em particular, de 2017, e a fase de ele quantificou os efeitos e recuperação. as diferenças entre os vários modos de combinação de dispositivos A fase de auxiliares para a cadeira propulsão de rodas começa quando a mão e o segura assento. o aro Então, e aplica a força no ar. tangencial para movimentar a roda. E termina o modo de encosto Assim que a mão reclinado. solta o aro. Então, o encosto, o Instante ângulo que entre também assento e marca o encosto início da fase é de de recuperação, 150 graus. a qual termina quando a No B. mão volta para o contato Continua sendo um ângulo com o entre aro assento e encosto para de começar 150 um graus, novo ciclo, mas com apoio lombar. A fase de No C. propulsão
Ela O ângulo entre o corresponde assento de e encosto 20 é a de 150 40% graus de todo e o com ciclo um de apoio movimento no assento. Alguns autores definiram o E no D, ciclo o como ângulo entre o fases assento e de encosto é de contato 150 graus e e os recuperação. dois apoios. Eles preferiram Aqui, contato nesta no tabela, lugar eles de fizeram propulsão, porque encontraram que existem momentos em que, no contato inicial e na liberação, embora a mão esteja em contato com o aro, não há força de propulsão. Então, estes autores, eles definiram a fase de contato em 3 subfases: contato inicial, propulsão propriamente dito e liberação. Enquanto que a fase de recuperação mantém-se de acordo com a outra classificação. Normalmente, na fase de contato, a trajetória da mão em contato com o aro é guiada pela trajetória da roda. No entanto, durante a fase de recuperação, a mão pode seguir diferentes trajetórias. Essas trajetórias têm sido definidas na literatura como padrões de propulsão. Vamos ver alguns deles. Foram identificados 4 padrões de propulsão: semicircular, slope, single loop over propulsion, delope, double loop over propulsion e o arco. A característica principal do padrão SC é que a mão passa embaixo da parte superior do aro, seguindo uma trajetória semicircular quando está voltando ao ponto de contato inicial na fase de recuperação. No caso do S-lope, a mão se levanta sobre o aro na fase de recuperação. No D-lope, a mão também se levanta sobre o aro, mas o cruza e passa por baixo durante a fase de recuperação. E no padrão arco, a mão segue a trajetória de um arco, acompanhando o aro. Aqui nós vemos um estudo que analisou a cinemática do punho e identificou esses padrões de propulsão. Então, nós observamos, por exemplo, nesse caso, a fase de propulsão e a fase de recuperação. Padrão em arco, padrão semicircular, slope e o delope. Outro fator importante na propulsão em cadeira de rodas é o ângulo de propulsão, que é dado basicamente entre o início da minha fase de propulsão e o final da minha fase de propulsão em relação ao eixo da roda. Em relação à minha vertical, nós temos o ângulo de início e o ângulo total é o ângulo de propulsão. Outro fator que interfere na minha propulsão é a relação entre a distância entre o ponto, o ombro e o eixo da roda. Quando estivermos falando sobre adequação postural, nós iremos ver o quão importante é essa distância entre o ombro e o eixo da roda. Anteriorizá-lo ou posteriorizá-lo pode causar quedas para frente ou para trás. Mas essa distância entre o ombro e o eixo da roda é importante
e influencia neste ângulo de propulsão. Delabancia e colaboradores eles descreveram o movimento do braço durante a propulsão da cadeira de rodas. Eles afirmaram que durante o começo da fase de propulsão, o ombro é abduzido a 55, 70 graus, aproximadamente, e depois estendido e rotacionado internamente, terminando flexionado e girado no final da fase. Estes autores, eles calcularam a cinemática articular do ombro em relação à fase de propulsão e à fase de recuperação. Aqui nós podemos observar o ângulo de extensão-flexão do ombro, o ângulo de abdução e o ângulo de rotação interna e externa. Outros autores, já como por exemplo Boninger, observaram que durante a fase de contato, a tendência do braço é diminuir a rotação interna e a abdução, e que o ombro passa de extensão para flexão similar à afirmação de Delabancia. E que o cotovelo, no começo da fase de propulsão, passa de uma posição de maior extensão, transição, recuperação para a propulsão, para uma posição de maior flexão, e a partir da metade da fase o cotovelo vai se estendendo até que a mão solta o aro. Neste gráfico, nós podemos observar a força tangencial, a força tortal, perdão, em relação ao meu ciclo de propulsão em cadeira de rodas. Então, aqui os autores identificaram a minha fase de recuperação, obviamente em que a mão não se encontra em contato com o aro e, consequentemente, eu não tenho uma força total aplicada ao aro, e a fase de propulsão. A linha mais preta, nós temos a força total. A linha mais cinza, nós temos o momento em relação ao aro. Vamos analisar a força total. Aqui começa o início do ciclo. O que vocês observam? Que há um período, aqui é quando a mão toca o aro, que há um período em que, apesar da mão estar em contato com o aro, eu não tenho forças significantes aplicadas ao aro. Após um certo instante, essa força ela aumenta e ela volta a ficar pequena, mas ainda com a mão em contato com o aro. Por isso, da classificação de, ao invés de fase de propulsão, ser fase de contato, e a fase de contato ela é subdividida em contato inicial, propulsão, liberação. Vamos analisar mais detalhadamente essa força aplicada ao aro. Os autores eles observaram dois picos. O primeiro, eles identificaram como sendo o pico de impacto. E o segundo, o pico efetivo de aplicação de força. Aqui é como se a mão ela estivesse absorvendo o contato com o aro. E no segundo pico é quando ocorre a efetiva aplicação de força para propulsão em cadeira de rodas. Calculando os momentos do ombro
nós podemos observar. Vamos analisar agora a biomecânica da propulsão em cadeira de rodas. A propulsão da cadeira de rodas, assim como a marcha, por exemplo, é uma tarefa repetitiva e pode ser analisada dividindo-a em ciclos. Tradicionalmente, o ciclo da propulsão da cadeira de rodas tem sido dividido em duas fases: a fase de propulsão e a fase de recuperação. A fase de propulsão começa quando a mão segura o aro e aplica a força tangencial para movimentar a roda, e termina assim que a mão solta o aro, instante que também marca o início da fase de recuperação, a qual termina quando a mão volta para o contato com o aro para começar um novo ciclo. A fase de propulsão, ela corresponde de 20 a 40% de todo o ciclo de movimento. Alguns autores definiram o ciclo como fases de contato e recuperação. Eles preferiram contato no lugar de propulsão porque encontraram que existem momentos em que, no contato inicial e na liberação, embora a mão esteja em contato com o aro, não há força de propulsão. Então, estes autores, eles definiram a fase de contato em 3 subfases: contato inicial, propulsão propriamente dito e liberação. Enquanto que a fase de recuperação mantém-se de acordo com a outra classificação. Normalmente, na fase de contato, a trajetória da mão em contato com o aro é guiada pela trajetória da roda. No entanto, durante a fase de recuperação, a mão pode seguir diferentes trajetórias. Essas trajetórias têm sido definidas na literatura como padrões de propulsão. Vamos ver alguns deles. Foram identificados 4 padrões de propulsão: semicircular, slope, single loop over propulsion, delope, double loop over propulsion e o arco. A característica principal do padrão SC é que a mão passa embaixo da parte superior do aro, seguindo uma trajetória semicircular quando está voltando ao ponto de contato inicial na fase de recuperação. No caso do S-slope, a mão se levanta sobre o aro na fase de recuperação. No D-lope, a mão também se levanta sobre o aro, mas o cruza e passa por baixo durante a fase de recuperação. E no padrão arco, a mão segue a trajetória de um arco, acompanhando o aro. Aqui nós vemos um estudo que analisou a cinemática do punho e identificou esses padrões de propulsão. Então, nós observamos, por exemplo, nesse caso, a fase de propulsão e a fase de recuperação. Padrão em arco, padrão semicircular, o slope e o delope. Outro fator importante na propulsão em cadeira de rodas é o ângulo de propulsão.
que é dado basicamente entre o início da minha fase de propulsão e o final da minha fase de propulsão em relação ao eixo da roda. Em relação à minha vertical, nós temos o ângulo de início e o ângulo total é o ângulo de propulsão. Outro fator que interfere na minha propulsão é a relação entre a distância entre o ponto, o ombro e o eixo da roda. Quando estivermos falando sobre adequação postural, nós iremos ver o quão importante é essa distância entre o ombro e o eixo da roda. Anteriorizá-lo ou posteriorizá-lo pode causar quedas para frente ou para trás. Mas essa distância entre o ombro e o eixo da roda é importante e influencia neste ângulo de propulsão. Delancia e colaboradores eles descreveram o movimento do braço durante a propulsão da cadeira de rodas. Eles afirmaram que durante o começo da fase de propulsão, o ombro é abduzido a 55, 70 graus, aproximadamente. E depois estendido e rotacionado internamente, terminando flexionado e girado no final da fase. Estes autores, eles calcularam a cinemática articular do ombro em relação à fase de propulsão e à fase de recuperação. Aqui nós podemos observar o ângulo de extensão-flexão do ombro, o ângulo de abdução e o ângulo de rotação interna e externa. Outros autores, já como por exemplo Boninger, observaram que durante a fase de contato, a tendência do braço é diminuir a rotação interna e a abdução, e que o ombro passa de extensão para flexão similar à afirmação de Delancia. E que o cotovelo, no começo da fase de propulsão, passa de uma posição de maior extensão, transição e recuperação para a propulsão, para uma posição de maior flexão, e a partir da metade da fase o cotovelo vai se estendendo até que a mão solta o aro. Neste gráfico, nós podemos observar a força tangencial, a força tortal, em relação ao meu ciclo de propulsão em cadeira de rodas. Então, aqui os autores identificaram a minha fase de recuperação, obviamente em que a mão não se encontra em contato com o aro e, consequentemente, eu não tenho uma força total aplicada ao aro, e a fase de propulsão. A linha mais preta, nós temos a força total. A linha mais cinza, nós temos o momento em relação ao aro. Vamos analisar a força total. Aqui começa o início do ciclo. O que vocês observam? Que há um período, aqui é quando a mão toca o aro, que há um período em que, apesar da mão estar em contato com o aro, eu não tenho forças significantes aplicadas ao aro. Após um certo instante, essa força ela aumenta e ela volta a ficar pequena, mas ainda com a mão em contato com o aro. Por isso, da classificação de, ao invés de fase de propulsão, ser fase de contato, e a fase de contato ela é subdividida em contato inicial,
propulsão, liberação. Vamos analisar mais detalhadamente essa força aplicada ao aro. Os autores eles observaram dois picos. O primeiro, eles identificaram como sendo o pico de impacto. E o segundo, o pico efetivo de aplicação de força. Aqui é como se a mão estivesse absorvendo o contato com o aro. E no segundo pico é quando ocorre a efetiva aplicação de força para propulsão em cadeira de rodas. Calculando os momentos do ombro, nós podemos observar. Vamos analisar agora a biomecânica da propulsão em cadeira de rodas. A propulsão da cadeira de rodas, assim como a marcha, por exemplo, é uma tarefa repetitiva e pode ser analisada dividindo-a em ciclos. Tradicionalmente, o ciclo da propulsão da cadeira de rodas tem sido dividido em duas fases: a fase de propulsão e a fase de recuperação. A fase de propulsão começa quando a mão segura o aro e aplica a força tangencial para movimentar a roda, e termina assim que a mão solta o aro, instante que também marca o início da fase de recuperação, a qual termina quando a mão volta para o contato com o aro para começar um novo ciclo. A fase de propulsão, ela corresponde de 20 a 40% de todo o ciclo de movimento. Alguns autores definiram o ciclo como fases de contato e recuperação. Eles preferiram contato no lugar de propulsão porque encontraram que existem momentos em que, no contato inicial e na liberação, embora a mão esteja em contato com o aro, não há força de propulsão. Então, estes autores eles definiram a fase de contato em 3 subfases: contato inicial, propulsão propriamente dito e liberação, enquanto que a fase de recuperação mantém-se de acordo com a outra classificação. Normalmente, na fase de contato, a trajetória da mão em contato com o aro é guiada pela trajetória da roda. No entanto, durante a fase de recuperação, a mão pode seguir diferentes trajetórias. Essas trajetórias têm sido definidas na literatura como padrões de propulsão. Vamos ver alguns deles. Foram identificados 4 padrões de propulsão: semicircular, slope, single loop over propulsion, delope, double loop over propulsion e o arco. A característica principal do padrão SC é que a mão passa embaixo da parte superior do aro, seguindo uma trajetória semicircular quando está voltando ao ponto de contato inicial na fase de recuperação. No caso do S-slope, a mão se levanta
sobre o aro na fase de recuperação. No delope, a mão também se levanta sobre o aro, mas o cruza e passa por baixo durante a fase de recuperação. E no padrão arco, a mão segue a trajetória de um arco, acompanhando o aro. Aqui, nós vemos um estudo que analisou a cinemática do punho e identificou esses padrões de propulsão. Então, nós observamos, por exemplo, nesse caso, a fase de propulsão e a fase de recuperação. Padrão em arco, padrão semicircular, o slope e o delope. Outro fator importante na propulsão em cadeira de rodas é o ângulo de propulsão, que é dado basicamente entre o início da minha fase de propulsão e o final da minha fase de propulsão em relação ao eixo da roda. Em relação à minha vertical, nós temos o ângulo de início e o ângulo total é o ângulo de propulsão. Outro fator que interfere na minha propulsão é a relação entre a distância entre o ponto, o ombro e o eixo da roda. Quando estivermos falando sobre adequação postural, nós iremos ver o quão importante é essa distância entre o ombro e o eixo da roda. Anteriorizá-lo ou posteriorizá-lo pode causar quedas para frente ou para trás. Mas essa distância entre o ombro e o eixo da roda é importante e influencia neste ângulo de propulsão. Delambancia e colaboradores eles descreveram o movimento do braço durante a propulsão da cadeira de rodas. Eles afirmaram que durante o começo da fase de propulsão, o ombro é abduzido a 55, 70 graus, aproximadamente. E depois estendido e rotacionado internamente, terminando flexionado e girado no final da fase. Estes autores, eles calcularam a cinemática articular do ombro em relação à fase de propulsão e à fase de recuperação. Aqui nós podemos observar o ângulo de extensão-flexão do ombro, o ângulo de abdução e o ângulo de rotação interna e externa. Outros autores, já como por exemplo Boninger, observaram que durante a fase de contato, a tendência do braço é diminuir a rotação interna e a abdução, e que o ombro passa de extensão para flexão similar à afirmação de Delambancia. E que o cotovelo, no começo da fase de propulsão, passa de uma posição de maior extensão, transição, recuperação para a propulsão, para uma posição de maior flexão, e a partir da metade da fase o cotovelo vai se estendendo até que a mão solta o aro. Neste gráfico, nós podemos observar a força tangencial, a força tortal, em relação ao meu ciclo de propulsão em cadeira de rodas. Então, aqui, os autores identificaram a minha fase de recuperação, obviamente em que a mão não se encontra em contato com o aro e, consequentemente, eu não tenho uma força total aplicada ao aro, e a fase de propulsão.
A linha mais preta, nós temos a força total. A linha mais cinza, nós temos o momento em relação ao aro. Vamos analisar a força total. Aqui começa o início do ciclo. O que vocês observam? Que há um período, aqui é quando a mão toca o aro, que há um período em que, apesar da mão estar em contato com o aro, eu não tenho forças significantes aplicadas ao aro. Após um certo instante, essa força ela aumenta e ela volta a ficar pequena, mas ainda com a mão em contato com o aro. Por isso, da classificação de, ao invés de fase de propulsão, ser fase de contato, e a fase de contato ela é subdividida em contato inicial, propulsão, liberação. Vamos analisar mais detalhadamente essa força aplicada ao aro. Os autores eles observaram dois picos. O primeiro, eles identificaram como sendo o pico de impacto. E o segundo, o pico efetivo de aplicação de força. Aqui é como se a mão ela estivesse absorvendo o contato com o aro. E no segundo pico é quando ocorre a efetiva aplicação de força para propulsão em cadeira de rodas. Alguns fatores influenciam a propulsão em cadeira de rodas. Vamos ver alguns deles. Nesse Calculando os momentos, os autores eles analisaram o efeito do tipo e da pressão do pneu. Nós podemos observar a técnica de propulsão em cadeira de rodas. O que eles encontraram? Vamos observar esta tabela. Esta tabela dá uma relação entre a pressão do pneu, 100%, 75%, 50% e 25%, e em relação a alguns parâmetros de técnicas de propulsão, como, por exemplo, tempo de propulsão, o tempo do ciclo, o ângulo de propulsão e alguns parâmetros como de força efetiva e potência. O que vocês observam? Qual a diferença nestes parâmetros de propulsão em relação à pressão do pneu? Em geral, uma pressão mais alta do pneu levou a um tempo de ciclo e o ângulo de contato maiores e, consequentemente, uma menor frequência de impulso ou de contato, o que é melhor. Na segunda tabela, os autores eles compararam o tipo de pneu, pneumático ou sólido, rígido, e alguns fatores com relação, por exemplo, a batimentos cardíacos e VO2. Podem considerar somente sem adição de massa. O que vocês observam? Agora comparem com, sem e com uma adição de massa. O que vocês observam? Podemos observar que os pneus do tipo sólido levaram a uma maior potência e eficiência mecânica bruta do que os pneus pneumáticos. Houve um efeito de interação significante entre o tipo de pneu e a massa extra quando analisamos a potência.
indicando que adicionar massa extra à cadeira de rodas tem mais efeito sobre a potência ao usar pneus sólidos ao invés de pneumáticos. Nesse mesmo artigo, os autores analisaram a adição de massa, sem adição de massa, 5 kg e 10 kg, em relação aos parâmetros das técnicas de propulsão. Não houve efeito da adição de massa sobre esses parâmetros. O que se pode concluir? Que é importante otimizar a pressão e o tipo de pneu na propulsão de cadeira de rodas. Esse artigo ele analisou o efeito do apoio lombar sobre a atividade eletromiográfica durante a propulsão em cadeira de rodas. Então, os autores analisaram a atividade eletromiográfica do deltoide anterior e posterior, do trapézio superior e do bíceps braquial, considerando sem o apoio lombar, 3 cm de apoio lombar e 6 cm de apoio lombar. O que vocês observam? Que a relação entre a atividade eletromiográfica e o meu apoio lombar tem uma curva em U. Conforme eu aumento o meu apoio lombar, a minha atividade eletromiográfica vai diminuindo. Mas conforme esse aumento ele é mais significante, novamente eu volto a ter um aumento da minha atividade eletromiográfica. Portanto, há um valor que propicia uma menor atividade eletromiográfica na propulsão da cadeira de rodas. Resumindo, os fatores que influenciam o desempenho da propulsão manual em cadeira de rodas podem ser elencados em distribuição de massa em relação à linha central das rodas traseiras, a resistência de rolagem, e esta é uma função das características das rodas, como por exemplo, tipo e pressão, peso, distribuição de peso. A eficiência de propulsão, de acordo com as capacidades do usuário, a posição do usuário, a própria técnica de propulsão do usuário, a altura do assento e a relação entre o assento e o encosto. Essa tabela resume algumas recomendações de fatores que influenciam o desempenho da propulsão manual em cadeira de rodas e as vantagens e desvantagens dessas recomendações. Então, por exemplo, mover a roda traseira para frente em relação ao centro de gravidade do usuário. Vantagem: ela facilita o alcance do usuário no aro de propulsão e facilitará as manobras. Mas a desvantagem: ela limita a autonomia do usuário, tornando mais difícil essas transferências. E assim, em relação às outras recomendações. E por fim, esse estudo analisou a variabilidade da cinemática do punho em relação à minha fase de recuperação do meu ciclo da cadeira de rodas. Em participantes com dor no ombro e sem dor no ombro. O que vocês observam? No geral, a variabilidade espacial é maior no início e no fim da minha fase de recuperação, para indivíduos que apresentam dor no ombro. Indivíduos com dor no ombro exibiram variabilidade espacial cinemática significativamente maior do que indivíduos sem dor no ombro, principalmente no início
no intervalo de até 10% da minha fase de recuperação. Portanto, a análise desta variabilidade da propulsão de cadeira de rodas ela pode oferecer uma nova abordagem para monitorar o desenvolvimento e a reabilitação da dor no ombro. E esta observação ela é consistente com a evidência de que a variabilidade motora está relacionada à dor musculoesquelética. Estes são os tópicos desta videoaula. Bom estudo a todos!